O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo dias muito especiais. E a palavra de Deus, nesse dia de hoje, ela nos confirma na fé e nos confirma na comunhão com a Igreja. Eu me detenho na primeira leitura de hoje do livro dos Atos dos Apóstolos, que eu penso que seja muito providencial para esse momento histórico que nós estamos vivendo e acompanhando, porque a primeira leitura de hoje, do capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, tem no seu versículo 2 a seguinte afirmação: algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e guardaram luto solene por ele. Isso nos faz lembrar, né? Há poucos dias nós sepultamos também um membro da nossa igreja, um membro ilustre, né, da nossa igreja, nosso saudoso Papa Francisco. Guardamos o luto por ele nesses dias de celebrações, os novendiales, rezando em sufrágio da sua alma, recordando mais uma vez a nossa fé na ressurreição, e agora nós vivenciamos essa experiência da expectativa em Deus, da esperança em Deus, do novo Papa que vai chegar. Bom, a primeira leitura, ela começou dizendo assim: naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Vejam o fruto que a perseguição produz. Ao invés de aniquilar a igreja de Cristo, a perseguição, ela produz o que está no texto aqui, que se chama diáspora. É uma palavra que está aqui em grego, diáspora, que não é simplesmente a dispersão dos apóstolos em diversos lugares, em diversas regiões, mas a diáspora, ela significa semeadura. Os apóstolos foram disseminados, mas no sentido de serem plantados em diversos lugares. Aqui, começando pela Samaria, né, e essas regiões onde a palavra de Deus ainda não havia sido solidificada. Então percebam que como aquela hostilidade, aquela dificuldade que parecia comprimir os apóstolos, fez um efeito contrário. Abriu para a igreja novos horizontes, ampliou a ação evangelizadora da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, se isso aconteceu com a igreja, isso também diz respeito a cada um de nós. As dificuldades, as provações, elas podem aparentemente nos comprimir, mas elas são em Deus uma oportunidade de crescimento, de expansão,
de novos horizontes, de novas possibilidades. Então, quando você passar na sua vida por tribulações e dificuldades, que parece que isso vai te comprimir, isso vai tirar a sua liberdade, levante os seus olhos para Deus, porque com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo foi assim. O que parecia hostilidade se tornou uma oportunidade de uma grande semeadura da palavra de Deus. E vejam, o personagem que aparece aqui, Estevão, que acabara de ser sepultado, Estevão foi o que nós podemos chamar do homem probatus. Probatus, ou seja, aquele homem testado na fé, experimentado na fé. Estevão, ele é a figura da igreja perfeita. Ou seja, a igreja, aqui nesse contexto de Estevão agora, tem um membro que já se configurou completamente a Jesus Cristo, até na forma de morrer. Nós temos um membro da igreja que chegou à plenitude, que chegou à maturidade de Cristo. E isso é motivo de júbilo. Apesar de ter sido uma morte cruel, a de Estevão, ter sido apedrejado, mas a igreja, ela agora tem um membro que se configurou completamente a Cristo. Ou seja, a morte de Estevão é sinal de esperança para a igreja. A morte de Estevão é sinal para a igreja de que todos os seus membros precisam também fazer essa caminhada de configuração a Cristo. E foi só um membro, porque a igreja, ela nunca foi de números. A igreja, ela sempre foi formada por aqueles que se configuravam ao Cristo. Claro que com a expansão da palavra de Deus, muitos outros aderiram, muitos outros escolheram o caminho de Cristo como escolha para a sua vida. Mas, na vida desse membro, a igreja se alegra. Bom, como eu disse, a diáspora, na verdade, ou seja, a disseminação dos apóstolos, foi o vento do Espírito, foi o sopro do Espírito que produziu o que nós podemos hoje bater no peito e dizer: eu sou católico, a catolicidade da igreja, ou seja, a universalidade da igreja, ela se dá por causa desse sopro do Espírito Santo. Então, com isso, eu quero dizer para você que está aqui no santuário, você que está acompanhando essa Santa Missa, não tenhamos medo. Não deixemos o nosso coração se contaminar por esses comentários da mídia secular que vão tirando o caráter da sacralidade do que está acontecendo hoje lá em Roma, do que vai acontecer dentro daquela Capela Sistina. A mídia secular é tão cruel, até mesmo na forma de usar terminologias que dizem respeito ao processo eleitoral do mundo, terminologias que dizem respeito a situações desse mundo, mas nós não vamos nos deixar contaminar por isso, nós não vamos nos deixar levar por essas especulações. Por quê? É o sopro do Espírito Santo que produziu catolicidade. Foi o sopro do Espírito Santo que fez nascer a igreja, e é o mesmo sopro do Espírito Santo que iluminará os nossos cardeais para a escolha do novo Papa. Não tenhamos medo. Nós estamos providencialmente no ano jubilar da esperança. Então nós, católicos, somos e devemos ser os primeiros a confiar nesta verdade. Porque vocês viram na primeira leitura, o que parecia ser um obstáculo à perseguição se tornou um elemento providencial na vida da igreja, porque é Deus que rege a história da igreja. É Deus que rege a história da nossa igreja, não são os homens, né? É bonito que Deus, Ele conta com a participação dos homens. Se você vai no livro dos Atos dos Apóstolos, a leitura de hoje disse que, à exceção dos apóstolos, todos se dispersaram. Os apóstolos ficaram em Jerusalém.
Até o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos eles ali em Jerusalém, resolvendo algumas questões, se reunindo, e é bonito que no capítulo 15, inclusive, dos Atos dos Apóstolos, quando aconteceu aquele episódio a respeito de circuncidar aqueles que vinham do paganismo, não sei se você se recorda dessa temática, que gerou até uma discussão, né? Paulo e Barnabé foram levar a questão para Jerusalém, né? Ali houve uma espécie de um concílio, né, entre eles, discutindo a questão, Pedro como porta-voz, depois Filipe também fala, toma a palavra, ou seja, os apóstolos ali em comunhão, em unidade, trazendo questões importantes, né, das situações que encontravam no processo de evangelização, e chegam a uma conclusão, mas é bonito que no versículo 28, capítulo 15, diz assim: decidimos o Espírito Santo e nós. Olha só que expressão bonita. A gente pode resumir o que é o conclave. O conclave é isso aqui, o Espírito Santo e os cardeais. Ou seja, esses homens, com a sua humanidade, com a sua pequenez, agora se confiam à ação do Espírito Santo para decidirem em Deus quem será o novo Papa. Então, vamos agora, nesse momento, como comunidade, vocês que estão aqui e aqueles que estão acompanhando essa transmissão, abaixe a sua cabeça, deixe esta palavra fecundar o teu coração. A igreja está nas mãos de Deus. O futuro da igreja está nas mãos de Deus. É Deus que guia a sua igreja pela ação do Espírito Santo. Se Deus tirou da perseguição nos primeiros séculos da igreja, Deus tirou um grande bem, a expansão do Evangelho. O que Deus não pode fazer nesse mundo de hoje, nesses tempos de hoje, de homens que se deixam guiar pela ação do Espírito Santo? O que Deus não pode fazer na minha vida e na sua vida, se nós nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo? Deus pode realizar grandes coisas. Não tenhamos medo, não nos deixemos perturbar por barulhos desse mundo, mas elevemos o nosso coração a Deus e peçamos: Senhor, dá-nos um Papa segundo o teu coração. Senhor, auxilia os nossos cardeais, esses homens que deram a vida por Ti, auxilia-os com o Teu Espírito Santo a escolherem aquele segundo o Teu coração. Ilumina, Senhor, derrama sobre eles o Teu Espírito Santo, produz entre eles, Senhor, a unidade, a comunhão, a fraternidade. Auxilia, Senhor, os nossos cardeais nesse momento tão importante da história. Ilumina as suas consciências, a sua inteligência, suas capacidades. Nós Te confiamos, Senhor Jesus, esse momento tão especial da nossa igreja. Nós também Te bendizemos, Senhor, pela beleza da nossa igreja. Como é lindo, Senhor, ser católico. Como é bom, Senhor, poder viver e acompanhar esse momento tão especial. Nós confiamos em Ti, Jesus, e queremos agora, diante deste altar, renovar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. A igreja está nas Tuas mãos. Este conclave está debaixo da ação do Teu Espírito Santo. Kiriri baria la la baria naria la la baria la la baria la la. Kendiri la la baria niria la la baria la la baria la la baria. Kiriri bani diria la la baria la la bani diria la la baria. Shidiri la la bani diria la la baria naria la la baria. Kiriri bani diria la la baria diria la 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 la. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por acompanhar a Igreja de Cristo desde quando ela nasceu e nunca
a abandoná-la em nenhum momento da história, nem o de agora. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença, pela Tua assistência à Igreja de Cristo. Nós Te bendizemos, Espírito Santo. Obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.